Bom, pessoal, indo direto ao ponto sobre essas questões do trabalho, eu vou tirar algumas dúvidas aqui que vocês me mandaram no WhatsApp, começando pela 16, tá? Primeiro, vamos ver aqui o que é que a questão 16 diz. Ela diz assim: explique por que o considerável decréscimo na primeira energia de ionização observado entre o sódio e o potássio e entre o magnésio e o cálcio não é observado entre o alumínio e o galho, certo? Então é o seguinte, primeiro, a questão está afirmando que há tal decréscimo, né? A questão está afirmando. Bom, para ilustrar melhor isso, eu vou mostrar bem que os valores de fato dessas energias de ionização, tá? Vou mostrar os valores das energias de ionização. Bom, e vou mostrar também os valores dos raios atômicos desses metais aí. São metais, exatamente. Então, e a gente vai discutir com base nisso aí, eu vou explicar por quê. Bom, olha só. Bom, então esses valores são os seguintes, olha só. Esse aqui eu peguei um trecho da tabela, certo? Que eu peguei na internet, e você vê claramente uma coisa. O átomo de sódio, essa unidade aqui, certo? Aqui é o raio atômico, tá? São os valores de raio atômico. E a unidade é picômetros, né? Um PM que é 10 a menos 12 metros, tá, pessoal? Então, por exemplo, o sódio ele tem 180 pm e o potássio 220. A gente sabe que o sódio, a distribuição eletrônica dele, um S2, 2S2, 2P6, 3S1, né, 11 elétrons, né, já que o número atômico dele é 11. Então ele tem três camadas, ele está aqui no terceiro período, como você pode até ver aqui do trecho da tabela. Já o potássio, quando você vai distribuir, você tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Quatro camadas, né? Então o que que acontece? Ou seja, você tem aí o número atômico 19. O mesmo vai acontecer aqui para o magnésio, né? O magnésio final dele vai ser 3S2, né? E o cálcio vai ser 4S2. Então, aumenta o número de camadas do sódio para o potássio e do magnésio para o cálcio. Automaticamente o raio atômico aumenta. Olha só, 180 para 220, aumentou aí 40 picômetros, né? Esse aqui, 150 para 180, aumentou aí 30, né? Bom, se você observar o valor da primeira energia de ionização, a primeira energia de ionização que está em kJ por mol, ou seja, um mol do átomo no estado gasoso exige, no caso do átomo de sódio, exige 495,8 kJ. Um mol de potássio exige 418,8, certo? O que que aconteceu? Houve um decréscimo, né? Por quê? Porque como o sódio é menor do que o potássio, essa camada de valência aqui, que eu vou marcar de vermelho, ela está sofrendo uma influência maior do núcleo atômico do que o 4S1 aqui do potássio, né? Então, como a influência é maior, influência no sentido de que a atração, não é isso? Ele vai haver a exigência de maior energia para o sódio. O mesmo você observa para o magnésio e para o cálcio, tá? Aumentou o raio, a camada de valência está mais distante do núcleo, e aí, ó, observe, 737,7 kJ por mol, e aqui 589,8. Houve um decréscimo também. A gente pode até verificar também que aqui no período, por exemplo, do sódio para o magnésio, você tem uma diminuição de 180 para 150, né? Diminuiu o raio. Automaticamente, o que aconteceu com a energia de ionização? Aumentou. Porque ficando menor o átomo, vai exigir uma maior quantidade de energia para arrancar o primeiro elétron. O mesmo pode ser visto aqui no potássio, tá? Então, esquecendo um pouco agora no período, voltando para a família, vamos ver o alumínio e o galho. Olha só o alumínio e o galho. O alumínio, aqui nessa tabela, ele está dando aqui um tamanho de 125 picômetros. Já o galho, 130. Algumas tabelas, pessoal, o galho tem um valor até ligeiramente menor do que o do alumínio, tá? Isso aqui não é um consenso, não, mas o fato é, mesmo que seja maior, a tabela que mostre o galho maior, esse aumento não vai ser tanto quanto você observa nesses outros aqui. Né? Aqui aumentou 40, aqui aumentou 30, aqui aumentou 5. E se você observar, aqui, ó, de fato, a energia de ionização nem diminui, né? Porque o galho poderia aumentar
como ele aumenta de tamanho, era para diminuir. Na verdade, é praticamente a mesma, ó. É praticamente a mesma. O que acontece é que esses raios são muito próximos mesmo um do outro. E a energia de ionização também é muito próxima, tá? Então, o que acontece? Por que isso está acontecendo? Aí a gente vai, da mesma maneira, olhar para a distribuição eletrônica. O alumínio, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Já a do galho, você vai ter número atômico 31, né? Do alumínio eu distribuí aqui 13 elétrons. Do galho você vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Observe, ó, família 3A. A camada de valência é 4s2, 4p1. Observem que qual a diferença entre essas distribuições e as que eu fiz aqui para o sódio e potássio, por exemplo? É que no meio aqui da camada de valência, eu distribuo elétrons num orbital D. Então, pessoal, o que acontece? A gente sabe pela simetria, pelo formato desses orbitais, por resultado de cálculos, inclusive, né, para o átomo de hidrogênio, a gente sabe que esses orbitais sp, eles têm uma maior, digamos assim, uma maior blindagem com relação ao núcleo. Você vai ter o núcleo, aí se você tiver apenas orbitais sp, eles vão fornecer uma coisa que a gente chama de blindagem. E aí aqui no meio externo você vai ter a camada de valência, né? Então, essa blindagem ela vai de certa forma diminuir a atração que esse núcleo positivo tem pela camada de valência que tem elétrons, que é negativa. Já quando eu tenho orbitais D na jogada, certo? Aqui nesse meio, nesses orbitais internos, como é o caso aqui do galho, o que vai acontecer? Essa blindagem ela não é muito efetiva, certo? Ela não é muito eficiente como é a blindagem do S e do P. O que acontece? Quando eu estou andando aqui, por exemplo, aqui o escândio, número atômico 21, titânio 22, 23, 24, o número atômico está aumentando até chegar no galho aqui, né? Então eu estou colocando, isso eu estou falando hipoteticamente, né? Eu estou colocando, na verdade, o que acontece é que os átomos são assim, né? Na natureza. Então eles possuem prótons a mais nessa organização aqui, né? Você vai ter um próton a mais no núcleo, mas se você for fazer a distribuição eletrônica de cada um desses, você está tendo 3D1, 3D2, 3D3. À medida que aumenta um próton lá no núcleo, você está tendo D3, D4, D5, D6 e blá blá blá. Né? Lembrando que até o D4 tem uma anomalia aqui, né? Eu falei para vocês em sala, depois vocês podem pesquisar aí. Então, eu estou colocando, eu tenho um elétron a mais na eletrosfera e tenho um núcleo a mais no núcleo, ou desculpa, um próton a mais no núcleo. Então esse elétron a mais na eletrosfera, ele está entrando no orbital D, que não é muito eficiente na blindagem. Então esse núcleo passa a enxergar, digamos assim, melhor a camada de valência. Isso eu estou falando de forma relativa, né? Passa a enxergar de forma relativa. E com isso a atração, ela fica maior aqui, certo? Quando chega aqui, a blindagem não foi muito eficiente desses elétrons D, e aí o galho termina não sendo muito menor, desculpa, muito maior do que o alumínio. Isso eu estou chamando de muito essa diferença aqui no sódio, do potássio, do magnésio e do cálcio. Então o que acontece? Do alumínio para o galho, eu distribuo elétrons no subnível D, na camada interna, na camada 3. Aqui eu já estou no quarto período, eu tenho a camada de valência a quarta e eu estou colocando elétron no D. E esse D ele não é muito eficiente para a blindagem, de forma que a carga nuclear efetiva quando chega no galho, ela é maior. E aí, ou com a carga parecida com a do alumínio. E aí eles vão ter, certo? Isso eu estou falando de carga nuclear efetiva, não a carga nuclear em si, porque dessa aqui é 13, desse aqui é 31. A carga nuclear absoluta, né? Mas a carga efetiva, que é uma medida da atração do núcleo pela camada de valência. Então, quando chega aqui, eles têm um tamanho semelhante. E aí reflete que eles vão ter também um potencial de ionização, né? Um primeiro potencial de ionização semelhante. Então, voltando à questão, o que é que ele diz? Explique por que o considerável decréscimo na primeira energia de ionização observado entre o sódio e o potássio e entre o magnésio e o cálcio não é observado entre o alumínio e o galho.
Então, por que que não é observado? Porque do alumínio para o galho, a, a carga nuclear efetiva ela é semelhante, certo? Ela é semelhante. Não há um aumento significativo na carga nuclear efetiva devido ao aumento do número atômico, tá? Por quê? Porque esse aumento do número atômico foi acompanhado também de elétrons na eletrosfera em subnível D, e não oferece uma blindagem muito eficiente como os orbitais sp, ok? E aí isso faz com que o galho tenha um tamanho muito parecido com o do alumínio. Em algumas fontes você vai achar ele ligeiramente menor ou outras ligeiramente maior, mas eles são semelhantes. Então isso reflete, né, esse tamanho, essa diferença de tamanho, reflete no caso da primeira energia de ionização não ter uma diminuição tão pronunciada quando eu observo do sódio para o potássio e do magnésio para o cálcio. Então vejam essa explicação direitinho, devagarzinho, que vocês vão ver que vai haver uma. Vocês vão compreender. E também, se vocês ainda quiserem falar um pouco sobre isso também, existe um tema importante que é o que a gente fala, a gente chama de contração, certo? Contração lantanídica. Contração lantanídica. O que é isso, essa contração lantanídica? Ou lantânica, tem alguns livros que botam assim. Então, essa contração lantanídica, a explicação é muito parecida com essa. Por quê? O que, que vai acontecer com a série do lantânio? Vou colocar ela bem aqui. Então, esses são os valores para a série do lantânio, ó, para a série lantanídica, né? Então, essa contração dos lantanídeos, ela é muito famosa exatamente por quê? Porque você está, de certa forma, a explicação, de certa forma, é muito parecida com essa que eu dei para essa contração que ocorre devido a você estar colocando elétrons no subnível D. Inclusive, em algumas fontes você pode achar isso como contração D de dado, tá? E essa daqui, a diferença é que é uma contração F. Por quê? Porque agora eu estou preenchendo elétrons, estou colocando elétrons no subnível F. Então, aqui não está dando casas decimais, né? Mas aí você observa que essa contração, se você pegar os valores direitinho, ela é praticamente proporcional, praticamente constante. Ela vai diminuindo aos pouquinhos, de modo que do lantânio até o lutécio aqui, você tem essa diminuição de cerca de 20 picômetros, né? Então, 195 até 175. Então, ela é bem distribuída aqui dentro dessa série. Isso por conta, né, do preenchimento. Se você for ver, como isso aqui está no sexto período, você vai estar distribuindo isso aqui, ó, no 4F, tá? Então, você vai do 4F de 1 a 14. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque esse primeiro aqui é D, né? O lantânio, que é o 57, né? Não vou fazer a distribuição para não ficar enfadonho. Mas aqui, ó, no sério, você já vai ter 4F1 e por aí vai. F2, F3, F4. E esse aumento na carga nuclear de 1 e a colocação de um elétron no subnível F vai fazendo essa atração ficar e aumentando para cá de forma bem proporcional e você tem essa contração bem específica, bem, digamos assim, bem famosa, bem pronunciada, né? Que chama bastante atenção. Então, se vocês pesquisarem aí por contração lantanídica, ou contração lantânica, ou contração dos lantanídeos, vocês vão ver que a explicação é muito parecida com essa questão que acontece com o galho, tá, pessoal? Bom, no outro vídeo eu vou explicar as outras dúvidas, beleza?